E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia diz a sua majestade, que por favor, que não se preocupasse com eles. O rei bruxo fez uma pequena exclamação de surpresa. Neia sabia muito bem que as empregadas demônio eram seres que podiam matar todos nessa sala, e elas eram tão poderosas que ela não podia estar tranquila, mesmo que alguém dissesse a ela para não se preocupar. Comparado a alguém do nível do rei bruxo, Neia e os outros, provavelmente incluindo remédios, eram um pouco mais que peões sem valor. Entretanto, ela preferia morrer do que entrar em seu caminho. Ela ouviu uma vez que os subordinados do rei bruxo estavam preparados para morrer se fossem feitos reféns. Enquanto o rei bruxo disse que se sentia aflito por isso, Neia podia finalmente entender como seus subordinados se sentiam. Eles não queriam se tornar um fardo para a pessoa que eles respeitavam. Já o Dabaoth riu, dizendo que não se preocupassem, humanos. Ele iria torturá-los até a morte mais tarde. Eles iriam estar esperando na fonte do centro da cidade. Claro, você poderia fugir se desejasse, rei bruxo. Ainzu respondeu, dizendo que pegaria essas palavras e as retornaria para você, já o Dabaoth. O rei bruxo e já o Dabaoth encararam um ao outro. Depois disso, já o Dabaoth virou, e Remédios pulou com sua espada sagrada em mãos, e correu até ele. A espada sagrada, brilhando fracamente, parecia uma faixa de luz leve. Remédios gritou, morra, e então, ela esfaqueou as costas de Jal Dabaoth. Jal Dabaoth pergunta, o que era isso? Isso era, se ela estava satisfeita. Era uma voz fria e lisa. Remédios falou, porque, depois de tomar um golpe da espada sagrada, ele deveria ser mau. As costas de Remédios pareciam muito pequenas e insignificantes em comparação. Já o Dabaoth diz não ter ideia do que fazer com isso. Ele pergunta, por quê? O que ela queria dizer com porquê? Pareceu uma alfinetada, que tal isso? Depois que ela tiver terminado, já o Dabaoth pergunta se ela se importaria de sair do caminho. Ele não pretendia matá-la aqui. Ele iria decidir, depois de ter assassinado o rei bruxo. Já o Dabaoth não deu a mínima para Remédios, e abriu suas enormes asas flamejantes, antes de sair voando. As empregadas demônio seguiram ele. Nisso, Ainz diz que, então, ele irá também. Eles deveriam arranjar um abrigo para que não sejam pegos na luta. Enquanto ele não achava que será um problema, ele espera que eles entendam, se essa cidade terminar destruída. Provavelmente Casponde pergunta a sua majestade se vai ficar tudo bem. Casponde levantou, de onde ele tinha mergulhado para a cobertura, para evitar os detritos voando pelo quarto. Seus olhos olharam para Remédios, que parecia completamente derrotada, e não podia se firmar sob seus pés. Ainz responde que vai ficar tudo bem. Ele não podia dizer com certeza, mas deveria haver uma chance. Seria muito problemático se ele trouxesse os semi-humanos como escudos. Parecia que já o Dabaoth ainda o subestima, e isso também era uma chance de trazer as empregadas demônio para seu lado. Remédios diz que vai ficar tudo bem, está tudo bem. Sua irmã ainda está aqui. Kelart ainda está aqui. Desde que ela esteja por aí, Kalka-sama pode. Remédios bateu no próprio rosto, enquanto murmurava para si mesma, e então se forçou a ficar de pé. Ela diz ao rei bruxo que ela irá também. Ela pede emprestado uma arma que possa feri-lo. Ela será sua espada, durante esse tempo. O rei bruxo olhou para Remédios, com seus olhos vermelhos e cheios de ódio, e então, ele sacudiu a cabeça. Ainz diz para Remédios esquecer isso. Ela vai apenas estar no caminho. Remédios pergunta, o que ele está dizendo? Ainza responde, perguntando se ela não entende. Ele está falando sobre a disparidade de forças. Ainz pergunta se, ou ela queria dizer que entende isso, mas se recusa a aceitar. Simplesmente falando, ela será um peso. Remédios encarou o rei bruxo, como se ele fosse seu nêmesis. As palavras do rei bruxo eram muito severas, mas elas também eram verdadeiras. Ou melhor, elas eram difíceis de aceitar, precisamente porque elas eram verdade. Casponde diz a Remédios que tinha outra tarefa para ela, que ela evacuasse as pessoas para fora da cidade. Casponde deu a ordem, com um tom firme de comandante. Ele continua, dizendo que o plano era deixar sua majestade lidar com Jal Dabaoth. Ela havia concordado com isso também, não concordou. Remédios diz que sabia. Ela mordeu seu lábio, e então, se forçou a dizer suas próximas palavras. Dizendo ao rei bruxo, que ele deve matar aquele bastardo. Ainz diz entender. Remédios então ordenou aos paladinos, que cuidadosamente juntassem os pedaços desse corpo.
e que não deixassem um único pedaço para trás. Um paladino pergunta se esse corpo era. O paladino tinha uma ideia do que estava acontecendo, e arriscou sua pergunta, com uma voz tremendo. Remédios respondeu, em um tom que parecia estar dizendo para não perguntar mais. Ela diz para não esquecerem que esse poderia ser um truque demoníaco funcionando. Remédios saiu sem olhar para trás. Vários paladinos seguiram ela, com olhares metade assustados em suas faces. Casponde se dirigindo a Ainz, pede sinceras desculpas pela forma que Remédios o tratou. Ele pergunta se podia se desculpar em nome dela. Casponde abaixou sua cabeça. E diz que, por favor, implorava seu perdão. Ainz diz aceitar seu perdão. Agora então, que se apressem e evacuem. Se Jaldabaoth tiver que esperar demais, ele pode decidir voltar com sua palavra. Ele irá até lá primeiro, para comprar tempo, mas ele espera que entendam que podia dar a eles apenas uns 30 minutos. Casponde diz entender. Ele pergunta se todos ouviram isso, então, movam-se. Vários sacerdotes e paladinos saíram com Casponde. As únicas pessoas restantes no quarto eram o rei Bruxuneia, além de vários paladinos e sacerdotes, que estavam juntando os restos do corpo de um certo alguém, em um saco. Neia então pergunta se nesse caso, sua majestade permitiria que ela o acompanhe. Houveram suspiros de admiração e súbitas tomadas de ar ao redor dela, mas Neia ignorou essas pessoas irrelevantes. Ela tirou a viseira e olhou diretamente para o rei bruxo. Ainz considerou. Ele diz que não podia. Jaldabaoth pode ter dito tudo aquilo agora mesmo, mas ele é um demônio. Se pressionado, ele vai revelar sua verdadeira natureza e usá-la como refém. Neia pergunta, mas se isso acontecer, sua majestade iria matá-la sem hesitação, certo? Ainza responde, dizendo que quando ela diz isso, com um olhar tão sério em seu rosto, o fazia soar como uma pessoa cruel. Bem, se ele não puder salvá-la, ele iria descartá-la. Ele iria atingi-la, com um feitiço de ataque também. Neia diz que, nesse caso, Ainza interrompe, perguntando se ela entendia que ele não fazia isso, porque queria matar os reféns. Neia se desculpou. Neia pensou que era assim que seria. Ele faria isso, porque era a melhor escolha disponível. Se houvesse uma alternativa melhor, esse homem misericordioso certamente a escolheria ao invés disso. Logo, não deixaria Neia acompanhá-lo, porque era a melhor das melhores alternativas. Neia então diz a sua majestade que ele usou muitos feitiços, e até seus itens mágicos e mana, para libertar esta cidade. Como um Magic Caster, com certeza ele deveria estar enfraquecido agora. Neia pergunta se isso vai ficar bem. Ainz responde que, de fato, pode ser perigoso, mas ele veio aqui derrotar Jaldabaoth. Felizmente, Jaldabaoth veio o encontrar, ao invés disso. Agora, ele vai destruí-lo, e pegar as empregadas. Ou melhor, dizendo que ele queria as empregadas, o fazia soar como um velho tarado. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.